Gostaria de compartilhar uma palavra hoje, que a intenção do meu coração é que você passe a ver as coisas e a vida com outros olhos. Que você aprenda, ou se eduque, ou coloque o seu coração à disposição do Senhor, para começar a ver a vida de um jeito diferente. Salmo 104 diz assim: assentados, porém, reverentes à leitura da palavra do Senhor. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. O Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga o som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens. Os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas. E entre os galhos põe-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regam os montes. Sacia a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para a terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o seu rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e aos penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar estações. O sol sabe quando se deve se pôr. Traz as trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões ressurgem à procura da presa. Buscam de Deus o seu alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar nas suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quando as tuas obras, Senhor, quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Querido, eu não sei como é que você tem vivido a vida, mas uma coisa é fato: nós temos observado muito pouco, ou com os olhos errados, a bondade de Deus na criação. Como nós temos enxergado o que Deus criou? Isso é importantíssimo na forma como nós vamos viver na nossa vida cristã. O salmista, ele está abobado. O salmista do Salmo 104, ele está maravilhado. Ele está assim, estupefado. Meu Deus, quantas são as tuas obras? E a gente reduz a nossa vida a acordar de manhã cedo, tomar um café forte para acordar, entrar no uniforme, trabalhar, voltar, tomar um banho, comer alguma coisa, deitar e dormir. E dia após dia nós esquecemos da obra do nosso Criador. E começamos a olhar toda a sua bondade, não com os olhos de bondade de Deus, mas fazendo das obras ídolos. Eu não sei o que você mais gosta. O que você mais gosta nessa vida? É comida? Quem sabe aquele pastel de queijo com catupiry, um caldo de cana ali na feira, 4 queijos, não sei, a frango, não sei se você é da turma do pastel. Quem sabe você é a turma dos frutos do mar, dos japonês, Quem sabe, eu não gosto, mas tem gente que gosta, não é verdade? Aquele negócio com aquele molho azedo, enjoado, lá tem gente que gosta, Enfim, quem sabe você é da turma minha e do Michel, Aquela carne mal passada, aquela picanha assim, no sal grosso. Como diz meu pai, churrasco é carne, sal e fogo, mais nada, Isso que é churrasco. Quem sabe você é da turma do churrasco, aquela fraldinha inteira na grelha ou no espeto, aquela picanha de 3 dedos, né José?
aquela picanhazinha assim, no jeito que você gosta. Quem sabe você é a turma do churrasco. Não sei, quem sabe você é a turma, não sei, de carne de panela, costela com mandioca, que mais? Mocotó. Quem sabe você gosta de jiló, de quiabo, né? Farofa de jiló é só o ouro. Queridos, eu não sei, o que você gosta, né? Quem sabe você é da turma dos frutos do mar, como eu disse, não sei, né? Mas quem sabe a comida é a coisa mais gostosa, mas tem as bebidas. Que Deus fez ou nos deu sabedoria para fazer. Suco de cajá, manga, acerola, limão, laranja, morango, caju, Coca-Cola, zero, normal, com gás, sem gás, quente, tudo é bom. Coca-Cola, nem Salomão na sua glória tomou Coca-Cola. Sei lá, o que você gosta, né? Quem sabe uma água com gás, um limãozinho espremido. A melhor de todas as bebidas, água. Água gelada. Aquela que você está com muita sede, que você bebe assim, que você fala, uau, né? Quem sabe você é da turma da bebida e fala, a melhor coisa que tem é, né, uma aguinha gelada, uma coca, um mineiro, não sei. Quem sabe você é a turma do esporte, né? Quem sabe você é a turma do esporte, que gosta de ir lá para a academia e puxar ferro até o corpo ficar esgotado, até você sentir cada músculo do seu corpo assim, sabe, doendo. Você fala, isso aqui é bom demais. Eu não sei, mas tem gente que gosta, né? E fica medindo, hoje foi 40, 60, 80, estou levantando 120 no supino. Quem sabe a melhor coisa do mundo que você gosta é isso, né? Jogar bola, meter a paulistinha no joelho do cara, só para ele sentir como é que é, para não chegar no zagueiro, né? Basquete, voleibol, corrida, ver os quilômetros correndo, os quilômetros passando, bike, né? Quem sabe você fala, não, bom é esporte. Basquete não é fazer cesta, basquete é dar aquela negada, né? Você vai, não foi e tal. Vôlei, não sei o que você gosta, o que é a melhor coisa da vida. Quem sabe namorar, e aí eu paro por aqui, não vou entrar em detalhes, né? Porque é só para os casados também, então pula. Não sei, mas o que é? O que é que você gosta? O que é bom? O que é bom para ti? O que você fala, uau? E a gente entende, para aí, pastor, tá, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao ponto de dizer que tudo é obra, isso é obra do nosso Deus. Tudo isso é obra das mãos do nosso Senhor. Ou o Senhor fez, ou deu sabedoria para fazer, mas fez para o nosso deleite. E você tem o direito, e aí pode se alegrar nisso. Não é pecado, querido, se deleitar, se alegrar nos presentes que o Senhor nos dá. Se alegrar na bondade de Deus. Isso é a teologia da contemplação, contemplar Deus através da sua grande obra. É o que o salmista fala. Quão maravilhosas são as suas obras. Quão variada é as suas obras. Oh, meu Deus, quanta coisa boa o Senhor fez para os seus filhos, para o nosso deleite. Na verdade, a obra e os frutos e a bondade de Deus deveria ser reconhecido pelos seus filhos para a glória dele. Você deveria olhar para tudo isso o que é bom e reconhecer um pai bom, um Deus bom que presenteia os seus filhos com toda essa bondade. Às vezes você é daquele que pensa, não, pastor, eu acho que o crente não tem que se envolver com isso, ele tem que viver a pão e água. É uma escolha sua. Eu não estou falando de jejum é outra, é uma disciplina espiritual, não é disso que eu estou falando de contemplar a Deus através das suas obras. De contemplar a Deus através da sua bondade, olhar para aquilo que Deus fez com olhos de alguém que foi salvo. Olhar para tudo isso que é delicioso, que é belo, que mostra a extravagância de Deus. Querido, Deus foi extravagante na criação. Ele podia criar 2, 3 florzinhas só e tudo certo.
Ele podia ter feito um bioma só no mundo inteiro. Não vai ser tudo deserto, vai ser tudo cerrado, vai ser tudo floresta. Não, ele variou. Ele criou de montes diferentes. Deus podia ter feito um tipo de proteína só, uma de carboidrato, falar como, você precisa só se alimentar, né? Você precisa só ingerir nutrientes, então vai ter uma proteína, vai ter um carboidrato e só. Mas Deus variou vários tipos de proteína, vários tipos de carboidrato. Deus te deu a capacidade de sentir sabor. Deus podia falar assim, vou te dar só uma língua só para você falar mal dos outros, mais nada, não vai sentir gosto de nada. Mas até a capacidade de você sentir sabor, Deus te deu. Olha que maravilha, se isso não é bondade de Deus. Deus criou tudo com extravagância, com abundância. É carne de peixe, é carne de boi, é carne de ovelha, é carne de coelho, é carne de lesma. Nem sei se lesma tem carne. Não sei. Mas Deus fez com abundância, com extravagância. Tudo para mostrar a sua bondade para com seus filhos. Tudo para mostrar que Ele é bom. E nós, filhos e filhas de Deus, deveríamos olhar por esses olhos, com esses olhos, tudo que Deus nos fez. Tudo que Deus nos deu. Comidas, aromas, texturas, sabores, cores, cheiros. Café, querido. Eu louvo a Deus por esse cara que pegou uma sementinha, jogou numa chapa, torrou e falou assim, eu vou moer isso aqui, jogar água aqui para ver no que vai dar. Hoje você não vive mais sem café. O mundo move por café, ninguém acorda antes de um café. Não sei se você toma um café adoçado ou sem açúcar, não vou entrar aqui na questão, porque eu sei que tem dois times aqui. Tem dois times aqui que dá briga, do café com açúcar e café sem açúcar. Então não vou entrar nesse mérito, mas querido, o café é bom demais. E se você não gosta de café, você pode agendar um horário comigo da pastoral para a gente conversar sobre isso. Preste atenção. Você já acordou de manhã cedo, passou aquele café assim, daquele modelo e falou, glória a Deus por este café. Glória a Deus. Quem sabe você assou uma coxa sobre coxa hoje. Aniversário do Vinição, está aceitando o presente, viu? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Está aceitando o presente, no final ele está na portaria, já passa e faz o Pix. Assar aquela carne no dia do seu aniversário. Que maravilha. Aniversário da pastora Bruna ontem, da Pamela, da Stephanie. Todo mundo resolveu fazer aniversário tudo no mesmo dia, não sei que negócio é esse. Né? Hoje também... A dona Irani, não sei se ela está aqui. Tem uma galera fazendo aniversário essa semana. Não sei o que os pais inventaram no passado, mas tinha alguma coisa que, né, não sei. Preste atenção. Tudo isso é bondade de Deus. Mas nós temos a capacidade de normalizar as coisas. Nós olhamos para isso e falamos, é só mais um café amargo. Eu vou ter que tomar esse café aqui porque senão não conta. E nós normalizamos todas essas coisas como se fosse... desprezível, normal, comum. E aqui que eu chamo a atenção para a minha palavra nessa noite. Olhar para a criação como bondade de Deus. Olhar para essas coisas, não como algo que, né, eu não posso comer porque senão vou engordar. Não, depende da quantidade, né? Então vamos lá. Não é deixar de comer, né? Os profissionais estão aqui para ajudar dizendo que é, né, um pouquinho por vez. Mas não é simplesmente se abnegar dessas coisas dizendo que eu estou glorificando a Deus porque eu não como carne, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz, alguém que come carne ou não come carne não é mais santo um do que o outro. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele fala sobre dias santos e outras questões da cultura. A grande questão é como nós temos visto as coisas criadas. Deus criou tudo isso com uma generosidade divina, tanto o esporte, quanto a diversão, quanto o amor. Os nossos relacionamentos, tudo isso é bondade de Deus.
a oportunidade de ajudar alguém que está com um problema. Nós olhamos como um problema. Já vem mais um me trazendo um problema. A gente não vê isso como oportunidade de ajudar alguém. Esse pessoal só dá dor de cabeça. Glória a Deus que você está aqui para ajudar esse pessoal que está com dor de cabeça. Glória a Deus que eu estou aqui para ajudar alguns que porventura possam precisar de ajuda. Glória a Deus que você está aqui para ajudar alguém que porventura tropece na vida e faça alguma besteira. Nós não conseguimos olhar para tudo isso com um olhar de bondade de Deus. E começamos a olhar para essas coisas como o trabalho de Deus. Deus me deu trabalho. Não, Deus é bondoso. Ele deu para o seu deleite. Deu para você ver Deus nisso. Assim como um pai que no Natal que está chegando aqui, ou no aniversário do seu filho, dá um presente para ele. O filho deveria se alegrar no pai, não no presente. É claro que ele vai brincar, vai se alegrar, mas ele reconhecer o pai no presente. Reconhecer a bondade do pai no brinquedo. Reconhecer que o pai o ama porque lhe deu aquilo. E quando eu vejo os meus filhos, e eu e minha esposa, a gente tem a oportunidade de presenteá-los, e eles vêm grato e dão um abraço, obrigado papai, obrigado mamãe, poxa, eu gostei demais, é um brinquedo que eu queria e tal. É isso que Deus espera de nós. Que você peça a bênção, sim, Deus, eu estou precisando. E quando você receber de Deus, lembrar que Deus é bom, e que tem um pai que te ama e cuida de você. Mas é exatamente aqui que a gente tropeça. É exatamente nesta questão que nós tropeçamos. O Salmo, no versículo 24, diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras. O Senhor fez muita coisa boa. Tudo que Deus faz é bom. Inclusive, colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. O homem olha para essas coisas e deveria ver algo eterno e não passageiro. Ele deveria reconhecer nas coisas passageiras que há alguém eterno que gere tudo isso. Porque Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O homem olha para a criação e almeja, anseia por algo a mais. Ele olha, não sei se você já teve a oportunidade de ver o mar. A primeira vez que eu vi o mar, eu estava indo para Balneário Camboriú, ali na 101, quando o carro sobe no morrinho ali, chegando em Balneário Camboriú, que tu olha para o lado, você fala: meu Deus, se não tem Deus, de onde é que se vê esse tanto de água? Olhar para essas coisas e ver que há um Criador, um Pai amoroso e bondoso, porque há eternidade no coração do homem. Deus fez assim. É fato que o homem pecou, é fato que o pecado denegriu isso, o pecado sujou isso, mas o homem natural sabe que a vida é muito mais que tudo isso aqui. O homem natural sabe que tem alguma coisa errada. O homem que não tem Deus lá no mundo, ele sabe, mesmo vivendo no pecado, mesmo vivendo de qualquer jeito, mesmo não reconhecendo Deus e as suas obras, ele sabe que tem alguma coisa que não encaixa. Tem alguma coisa que não está encaixando. O homem tenta, ele resolveu um dia viver sem Deus. Ele falou: eu não preciso de Deus para viver. Eu vou fazer a minha vida, vou fazer as minhas coisas. Daqui para frente Deus não existe. E ele constrói um prédio para ele. Só que esse prédio está com o telhado furado. Esse prédio que o homem construiu, como esse galpão, imagine esse galpão. E o homem fala: agora eu construí algo para mim, Deus para lá e eu para cá. Só que esse telhado tem furos. E os ecos do céu passam por esses furos e alcançam o coração do homem. E mesmo um homem que quer ser independente,
Mesmo um homem que fala que eu não preciso de Deus, escuta algo vindo de cima. Isso é tão sério que você vê nas músicas. Por exemplo, você que é mais novo aí, você não vai lembrar, ou claro, hoje é tudo digitalizado, gravado, mas havia uma banda chamada Legião Urbana. Eles escreveram uma música chamada Há Tempos. Os mais antigos, dos 40 a mais, vai lembrar, né? E uma estrofe dizia assim: e há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos, que são os jovens que adoecem. E há tempos, o encanto está ausente. E a ferrugem nos sorrisos. E só o acaso estende os braços. E há quem procura abrigo e proteção. Quando eu pego uma música do Titãs, chamada Diversão, ele tem uma parte, uma estrofe que diz assim: às vezes, qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso às vezes só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração. Mas eu digo que nada disso diminui a dor e a solidão. Não é crente que está escrevendo isso. Não é um crente temeroso ao Senhor que está escrevendo essa música. Tem uma música do Coldplay chamada de Cientista, que eu traduzi para o português, uma banda inglesa, que ele diz assim: ninguém disse que seria fácil. Ninguém nunca disse que seria tão difícil. Oh, me leva de volta ao começo. Eu estava apenas adivinhando números e números, separando o quebra-cabeça. As questões da ciência e o progresso não falam mais, falam tão alto mais que as coisas do coração. Um homem que buscou a existência de vida na ciência, com um coração frustrado, diz: ela não respondeu a angústia que está no meu coração. Eu estou lendo estrofes de músicas que não são crentes que escreveram. E por que esses homens que não são crentes igual e você reconhecem que esse mundo está quebrado? Porque eles reconhecem que tem algo fora do lugar. Porque eles olham para a bondade da criação, mas percebem que há algo errado. Percebem que tem algo que não encaixa. Só que eu tenho algo para te dizer. Sabe quem tem a resposta para esse povo? Você. Só um filho de Deus pode desfrutar corretamente da obra de Deus com os olhos corretos. Só uma filha de Deus consegue desfrutar de toda a obra e bondade de Deus da forma correta. E pode dizer para o mundo está quebrado, sim. Mas existe um Deus que pode consertá-lo. Existe um Deus que pode fazer algo novo. O mundo está quebrado, sim. Mas há um Deus. Através de você, querido e querida, você pode falar desse Deus para esse mundo que procura uma resposta. Esse mundo procura uma resposta. E qual que é o problema? O problema, sim, tem dois caminhos. O primeiro eu já disse, é contemplar Deus, ver a bondade de Deus. Mas outro é a idolatria e o pecado. E quem sabe nós, como filhos e filhas de Deus, temos cometido esse erro. De como nós tratamos a criação de Deus. Como nós tratamos a bondade de Deus. E tudo aquilo que eu falei, a comida, o esporte, a bebida, os relacionamentos. Nós vemos bondade de Deus nisso ou as idolatramos. Tornamos a criação não como meio, mas como fim. Quem busca um namoro, não para glorificar a Deus, mas para satisfazer os seus desejos carnais, já entrou num caminho de idolatria. Quem não compreende que verdadeiramente os nossos relacionamentos podem glorificar a Deus em santidade e apoio, já caiu em idolatria e pecado. E não consegue ver a bondade e a maravilha de Deus nessas coisas. Assim como já não vem mais a comida como bondade de Deus, mas como um ídolo. Assim como não vê mais a bebida ou a diversão, os esportes como bondade de Deus, mas como um Deus.
E nós a todo momento podemos cair neste erro. Porque Romanos, no capítulo 1, do versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por todas as coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus. Não lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e ocultando-se por sábios se tornaram loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E eu achei que isso era moderno. Eu achei que isso era coisa só de agora. Mas Paulo está dizendo que naquela época era desse jeito. Homens que reconheceram a bondade de Deus da criação. Homens que encontraram Deus nas coisas criadas, mas resolveram ignorar Deus e adorar a criação. E adorar o que foi criado. O que eu quero levar você a raciocinar hoje, meu querido, que tudo Deus fez para deleite seu e meu. O que a gente tem que fazer é não transformar nisso num ídolo. O que a gente tem que fazer é reconhecer Deus dessas coisas e não tornar as coisas de um Deus. E isso serve para tudo. Como você tem se relacionado? Quais são os seus pecados de estimação? Onde você mais erra e trupica? Onde você mais não tem visto a bondade de Deus? Onde está a sua ganância? Onde está o seu orgulho? Onde está a sua cobiça? Nos desgastamos, nos esforçamos, nos dedicamos para conquistar coisas. E no final delas, não conseguimos ver que tudo é bondade de Deus. Tudo é bondade de Deus. Então nós temos dois caminhos. Nós podemos glorificar a Deus nas obras da criação, ou podemos adorar as obras da criação, esquecendo do nosso Deus. Isso serve para finanças. Isso serve para a nossa vida financeira. Isso serve para como você se relaciona com dinheiro. Por isso que Jesus diz, não tem como adorar a Deus e a Mamon. Como você se relaciona com o dinheiro. Como você se relaciona com as coisas. E esses que, como diz Romanos, escolheram adorar a criatura, as obras criadas, e não o Criador, encontraram uma resposta. E essa resposta é insatisfação e vazio. Porque as obras criadas não completam ninguém. Os deleites do Senhor são sim para os nossos deleites, mas não completam a eternidade que está dentro de você. Isso você só vai encontrar em Cristo Jesus. Você só vai preencher esse vazio. Você não vai preencher esse vazio com comida. Claro que você pode estar com fome. E fome você come e mata a fome. Mas esse vazio da eternidade não se preenche com uma picanha mal passada. Esse vazio no seu coração não se preenche com uma Coca-Cola bem gelada. Esse vazio no seu coração não se preenche com namoro atrás de namoro. Esse vazio no seu coração não se preenche com muito dinheiro. Esse vazio só se preenche com a presença de Deus, o Criador.
Então nós temos duas escolhas. Podemos olhar para as obras das mãos do Senhor como bondade dele, ou esquecer do Senhor e adorar a criação. Tudo é uma questão de como estão os nossos olhos. Tudo é uma questão de o que você adora. Tudo é uma questão de como você enfrenta as dificuldades, a vida e como está o seu relacionamento com Deus. Tem gente que fez de Deus um caixa eletrônico. Tudo que ele precisa, ele corre em Deus e pede para sacar. Agora imagine você que é pai, tendo um filho que só te procura quando precisa de algo. É óbvio que você vai atender. É óbvio que você, como uma mãe, um pai amoroso, você vai atender. Só que uma hora você fala, rapaz, tu está me procurando só para isso. Você me procura só porque você precisa. No final das contas, você não adora o pai. Você está atrás das coisas. E as coisas aqui são importantes. Mesmo que eu sacrifique o meu relacionamento com o pai. O que verdadeiramente eu quero e preciso são os deleites do Senhor. Mesmo que eu sacrifique o Senhor. Olhar para a obra de Deus exige olhos redimidos, exige olhos de gente salva. Porque quando encontramos com Jesus e somos salvos por Ele, você olha para a vida com outros olhos, amém? Agora você encontra propósito nos seus relacionamentos. Agora você encontra propósito no seu namoro. Você encontra propósito nas suas finanças. Você encontra propósito na bondade, naquilo que o Senhor tem nos dado. A criação é um palco para o louvor a Deus. Você não louva só a Deus aqui na hora da música. Você não louva a Deus só quando uma canção é cantada. Você louva a Deus como você observa e você se relaciona com a obra criada. Isso é louvor. A criação é um palco de adoração. O nascer do sol, cada nascer do sol é um hino. Cada chuva é uma canção. E as ondas do oceano são uma sinfonia. Tudo depende de como você vê. Tudo depende de como nós vemos as coisas. No final das contas, a graça está nos seus olhos. No final das contas, somos nós que escolhemos como ver. No final das contas, somos nós que definimos como vamos adorar. Adorar a Deus, o Criador, ou a obra das suas mãos. É isso que Romanos está falando. O que eu quero levar você a pensar, como diz o Salmo 104:1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ao Senhor Deus meu, como tu és maravilhoso. O crente deveria olhar para essas obras e falar, meu papai é bom demais. O crente deveria olhar para tudo isso e falar, meu Deus é maravilhoso, abundante, exuberante. É assim que deveríamos nos comportar. O mundo procura e não tem resposta, porque adora as coisas, porque adora a criação. Mas nós, como filhos e filhas, temos uma resposta. Pare de adorar as coisas e busque ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí, o seu coração é descoberto diante do Senhor. Como você tem se relacionado com as coisas, como você tem se relacionado com todas essas obras, no final mostra a quem nós estamos adorando. O que eu preciso fazer, pastor? Primeiro, contemple mais. Contemple mais. Tire um tempo para olhar e agradecer. Nós somos muito fracos para agradecer, queridos. Nós somos bem fraquinhos.
A gente agradece assim, obrigado por esse almoço, a semana que está acabando e só. Mas você já pensou que Deus colocou bolas em fusão nuclear? Nós demos o nome disso de estrelas. Mas Deus colocou bolas em fusão nuclear a uma distância considerável de nós, para que ela gerasse calor e luz. Você não pensou nisso? Você não agradece a Deus porque, quem sabe, tem uma chuva que caiu ontem e hoje. Você pode agradecer a Deus lá em setembro, em agosto, quando está dando 43 graus na sombra. Aí quando chove você fala, glória a Deus, eu estava precisando. Mas agora em novembro, chuva é normal. Você, quem sabe, não agradece pela roupa que veste. Porque afinal de contas o que nós pensamos que foi o trabalho do meu braço que fez a roupa, que eu comprei a roupa. Mas Deus fez algodão crescer em algum lugar desse mundo. Deus fez esse algodão crescer, desenvolver, produzir pluma. Deu sabedoria aos homens para colher essa pluma, para industrializar essa pluma e fazer tecido dessa pluma. E no final das contas, cortar, costurar, pintar e está aí a roupa que você veste. Nós não damos graças a Deus que Deus deu sabedoria a alguns como artesãos, outros como os médicos. Você vai lá no dentista com aquela dor do tamanho do mundo, você fala, vai dar canal. Ah não, Senhor, deixei o negócio, agora lascou. E aí um dentista bom vai lá, vamos ver no que vai fazer, ele vai lá, mete aquela broca, você fala misericórdia. Mas ele mete a broca, mete a anestesia, limpa tudo, obtura e fala, deu certo, não precisou canal. Você não dá glória a Deus. Você fala, ó, trabalho do cara. Você não está com um problema grave de pressão alta, você chega para fazer o seu check-up, quando você passa dos 40 e muitos, é igual o carro velho, você leva no mecânico, o mecânico começa a apontar, ó, é a junta do cabeçote, que depois tem uma borracha que está ressecada, a correia já foi, já pode trocar as velas, o cabo de vela tem que trocar junto, o óleo do câmbio você também nunca trocou, né? Aí quando a gente fica velho, vai no médico do mesmo jeito. Tem cálculo renal, tem pedra na vesícula, está com pressão alta, né? Estou olhando aqui, tem uma manchinha no seu raio-x, mesmo igualzinho. A gente não dá glória a Deus que alguém teve sabedoria em Deus para produzir um medicamento que controla a sua pressão. Normal. A gente não dá glória a Deus que quando você precisa, as irmãs aqui, que estão com um bebê no braço, que Deus capacitou pessoas através de eras. Eras. Porque há 400 anos atrás, um parto era 50% de morrer ou de viver. Era assim, na Idade Média era assim. A irmã engravidou, beleza. Aí o parto é outra história. Aí entrou no trabalho de parto, 50% para viver, 50% para morrer. E aí vem uma senhora, observa, fala, uau, legal, vamos inventar aqui de passar uma faca aqui na barriga, ver se inventou a cesariana. Começou a salvar as irmãs tudo. E hoje, a mulher fica grávida. É claro que vem aquele desespero, né? Principalmente às vezes quando não era esperado, né? Mas tem todo um apoio, tem todo um aparato de medicação, de profissionais, de equipamento, de hospital. Nós não damos glória a Deus por isso. É normal. É mais uma coisa. O que precisa mudar são os nossos olhos. Como nós vemos todas essas coisas? É bondade de Deus. É bondade de Deus. Então reveja a sua vida com esse panorama. Contemple mais a bondade de Deus nas coisas criadas. Mas veja Deus nelas. O que mais eu preciso fazer além de contemplar? Desfrute com um propósito. Coma, beba, ria, ame para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é pecado. E você está adorando a criatura e não o Criador. Você está adorando as obras criadas e não o Senhor que criou todas as coisas.
Eu acho interessante porque no final de Eclesiastes, é maravilhoso isso. No final de Eclesiastes nós vemos algo extraordinário, a qual o Senhor fala: curte a sua vida enquanto você é jovem, porque vai chegar dias em que você não vai ter mais prazer neles. E ele vai discorrendo. Quando um gafanhoto vai ficar pesado demais para você levantar. Quando as rodas de moinho vão parar de fazer barulho, porque não vai ter mais ninguém para trabalhar neles. Quando você não vai ter mais sono para dormir. Quando a idade chegar e você não vai ter mais fome para comer. Quando você não vai ter mais frio e nem calor. Quando a vida perder sabor. Preste atenção. Adore ao Senhor. E no finalzinho ele diz: olha, diante de tudo isso, você precisa prestar atenção numa coisa. Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque isso é obrigação de todo homem. Desde novo a velho, do adolescente ao Senhor dos 60 a mais. Todos nós temos uma responsabilidade com o nosso Deus. Não tem como viver uma vida de qualquer jeito e achar que está agradando a Deus. Nós temos uma escolha. Nós adoramos ao Senhor Criador ou a criação das suas mãos. Isso determina como nós temos vivido a vida. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui acima, enquanto eles vão subindo. Eclesiastes 2, Eclesiastes 12. Será que o Inácio consegue colocar aqui atrás de mim, no telão? Eclesiastes 12. Vai lá, Inácio, vamos ver se está bom de Bíblia. Aí no computador, que eu já achei aqui no papel. A palavra do Senhor diz assim: lembra-se do seu Senhor nos dias da tua juventude, antes que venham os seus dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho mais satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuírem o som da moagem, quando o barulho das aves o fizerem despertar, mas o som de todas as canções lhe parecerem fraco, quando você tiver medo de altura e do perigo das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar mais, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro. E no finalzinho, o Senhor nos dá essa direção. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Versículo 13. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Como temos vivido a vida? Salomão, na sua sabedoria, nos escreveu isso. Tema a Deus. Se deleite na obra, mas teme a Deus. Sabe, aproveite toda a obra do Senhor, mas reconheça Deus nisso. Eu diria para você, glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Veja Deus nestas coisas. E tem gente que pensa ao contrário: a vida é só uma, eu preciso aproveitar. Não. Eu vou aproveitar tudo o que eu tiver à minha disposição, porque afinal de contas, só se vive uma vez. Só se vive uma vez, mas a eternidade é longa. Tem um poema que eu gostaria de citar para vocês, do Emílio Garofalo, chamado Pela Última Vez. Ele diz assim, preste atenção: um dia você vai jogar bola pela última vez, e vai ser divertido, e vai ser dolorido, e você pensará: preciso fazer isso mais vezes. Mas você não vai mais, seja por causa do seu joelho, ou pelas costas, ou por causa do pouco tempo. Terá sido o seu último gol, sua última canelada, só a última risada gostosa depois de um erro primário.
Um dia você vai ir ao cinema pela última vez, vai ser provavelmente depois de um bom tempo, sem que você vá. Você vai sentir o gosto de ir de novo, o prazer da telona, vai pensar em voltar, mas a vida vai seguir e logo a sua saúde vai dificultar e você vai preferir assistir em casa mesmo. Um dia você vai ter uma última conversa com a sua amada, relembrando com carinho aqueles bons momentos, como um dia de viagem, uma refeição marcante, e algo que acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo, e nunca mais vocês virão assoprar as chamas da memória do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagando, vocês vão perceber que era a última conversa. Será que é isso que estava tão doce? Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez, e não mais poderá conversar com ele, vai ficar muito por dizer. E vai ser assim, com cada um dos seus parentes, até que seja com você mesmo. Um dia você vai fazer a sua última postagem nas mídias sociais. Se você soubesse que seria a última, não teria desperdiçado tempo falando mal de alguém. Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez. E provavelmente será um profissional de saúde que vai te ajudar a você ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você, os aniversariantes do final de semana. E dificilmente você saberá que foi o último, ainda bem que seria, né? Porque seria difícil só para as belas sabendo que seria o último aniversário. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado. Mas se você soubesse que seria a última vez, você ia pedir mostarda. Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Se você soubesse disso, comeria a comida da cidade local. Um dia você vai fazer um carinho num cachorro pela última vez. Se soubesse que seria a última vez, você afagaria as orelhas ou o focinho macio. Um dia você vai pagar seu último boleto. Glória a Deus. Se você soubesse que era o último, você faria uma dancinha? Um dia você vai assistir sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que você dificilmente vai chegar a outra. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez, e ao chegar de volta nem vai se dar conta de que nunca mais vai sair. Um dia você vai tomar banho de chuva pela última vez, e bobo vai reclamar porque molhou sua nota de R$20. Mas se soubesse que seria a última, você não estaria preocupado com pneumonia ou com sapato molhado. Um dia você vai visitar sua avó pela última vez, e ela vai te oferecer bolo de milho, e vai dar quase tão gostoso como sempre esteve, só um pouquinho diferente. Você vai sair dali triste, mas esperançoso de que você pode ter mais uma visita com ela, mas você vai estar enganado. Um dia você tomou a sua última vacina e reclamou que teve que tomar, mas foi a sua última vacina. Um dia você vai se despedir dos seus colegas de faculdade, vocês vão prometer que vão manter contato com certeza. Que besteira. Um dia você vai dirigir pela última vez, e não vai ser aquela épica jornada pelos montes europeus. Vai ser só para ir no cartório com os seus familiares. Eles vão brigar com você e vão dizer para você não dirigir mais, dali para frente é só carona. Um dia, cada um dos seus alimentos favoritos vai ser comido pela última vez. Mas se você soubesse que era a última vez, você te desligava o celular e comia com a boca cheia. Um dia você vai ouvir as suas músicas favoritas pela sua última vez. Mas se você soubesse que era a última vez, você ia botar mais voz para cantar com elas. Você ia encher o peito para cantar as músicas que você gosta. Um dia você vai entrar no mar pela última vez e vai achar que vai ter outra oportunidade, vai reclamar do frio, do sal no olho, mas vai ser a última vez. Um dia você vai notar a lua, as estrelas pela última vez, certo de que qualquer noite você vai poder olhar de novo e contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler o seu último livro, e não vai ser aquele livro escolhido a dedo,
Quem sabe vai ser a segunda de uma trilogia. Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que você ama. Talvez nem tenha a chance de se reconciliar. Se você soubesse que teria sido a última vez, você teria sido mais brando e o seu coração teria sido mais bondoso. Um dia você vai ver seu nome ser dito sobre a terra pela última vez. Quem sabe um bisneto curioso mexendo nas suas coisas e encontrou um papel com o seu nome lá. Eu penso nessas coisas e morro um pouco por causa disso. Um dia eu irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Ainda bem que há notícias de uma nova terra, que não haverá tantas lágrimas. Coisas e rumores trazidos por este livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Gostaria que você ficasse de pé, colocasse a sua vida na presença do Senhor. E quem sabe rever-se a forma como você tem vivido. Quem sabe ver mais a bondade de Deus na criação e parar de usar, parar de adorar as coisas criadas. Deus é bom e tem cuidado de nós. Feche os seus olhos.